E aí, já parou para pensar como é que mitos antigos, sonhos e a nossa própria vida se encaixam? Pois é, hoje a gente vai desbravar as ideias de Carl Jung, um cara que desenhou um dos mapas mais incríveis sobre a mente humana. Ok, vamos direto ao ponto com a pergunta que, no fundo, define todo o trabalho de Jung. Afinal, ele era um médico preocupado em tratar pacientes ou um filósofo buscando o sentido da vida? Essa questão é a chave para a gente começar a desvendar a abordagem única dele. A real é que Jung jogava nos dois times, e muito bem. De um lado, a gente tem o Jung clínico, de jaleco branco, que atendia pessoas de carne e osso, que ouvia seus problemas, analisava seus sonhos. A teoria dele nasceu ali, no calor da prática. Mas do outro lado, tem o Jung explorador, fascinado por mitologia, espiritualidade e pelos grandes símbolos que a humanidade criou. Então, o melhor jeito de sacar a genialidade de Jung é pensar na teoria dele como uma ponte. É isso. Ele simplesmente conecta o cuidado prático do dia a dia do consultório com as perguntas gigantes sobre a existência, mostrando que, no fim das contas, uma coisa não vive sem a outra. Elas se completam. Beleza, mas como é que ele construiu essa ponte? Jung não tirou tudo da cartola, não. Ele agiu como um verdadeiro explorador, sabe? Juntando pistas de tudo que é canto para montar o grande quebra-cabeça da mente humana. E ele usou basicamente 4 peças-chave. A primeira, claro, vinha das experiências reais de seus pacientes. A segunda, numa atitude muito corajosa, veio da análise dos próprios sonhos e da própria mente dele. A terceira peça era o estudo de mitos de civilizações antigas. E, por fim, a quarta vinha das grandes religiões do mundo, onde ele percebeu que certos símbolos e histórias se repetiam sem parar, em todo lugar. Agora que a gente já sabe como ele montou o quebra-cabeça, vamos dar uma olhada no mapa que ele desenhou. Para explicar como a nossa mente, ou a psique, funciona, Jung usou uma analogia fantástica e super fácil de lembrar, a de uma casa de vários andares. Pensa nisso de verdade. A mente como uma casa. Cada andar tem sua função, seu estilo, mas tudo faz parte da mesma construção, da pessoa que cada um é. Vamos entrar nessa casa, então. O primeiro lugar, a sala de estar, bem iluminada, é o ego. Essa é a nossa parte consciente, o eu que a gente conhece bem. É ele que está prestando atenção aqui e agora, que decide o que vai almoçar, é o nosso gerente do dia a dia. Mas, se a gente descer as escadas, a gente chega no porão. Esse é o inconsciente pessoal. É lá que ficam guardadas as coisas que são só nossas, memórias que a gente esqueceu, sentimentos que um dia a gente engoliu. É o nosso arquivo particular, meio empoeirado. Agora segura, porque abaixo do porão tem a fundação da casa. E aqui está a ideia mais revolucionária de Jung, o inconsciente coletivo. Pensa nisso como uma espécie de internet ancestral, um HD da humanidade que todo mundo acessa sem saber. É lá que moram os símbolos universais, o herói, a sombra, a grande mãe, padrões que não são só de uma pessoa, mas de todos nós. E bem no centro disso tudo, organizando cada andar, cada cômodo, está o self. Cuidado para não confundir com o ego, ok? O self é a totalidade. É o arquiteto da casa inteira que busca o equilíbrio entre tudo. Consciente, inconsciente, pessoal e coletivo. É o nosso centro maior. Então, para amarrar essa ideia, o ego é o que a gente sabe agora. O inconsciente pessoal é o que a gente individualmente esqueceu. E o inconsciente coletivo é aquilo que todos nós, como espécie, compartilhamos. Simples assim. Certo, temos a casa. Mas o que liga a luz? O que faz esse sistema todo funcionar? O que gera a energia da vida? Para Jung, a resposta é surpreendente: o conflito. A nossa personalidade não é algo parado, é super dinâmica. E essa energia toda vem da tensão entre forças opostas que moram dentro da gente. Pensar na razão contra a emoção, na introversão contra a extroversão, na nossa parte de luz contra a nossa sombra. É igualzinho a uma pilha, que precisa do polo positivo e do negativo para gerar energia. E aqui vem o pulo do gato. A gente tende a achar que conflito é ruim, né? Para Jung é exatamente o contrário. É essa briga interna que gera a nossa energia psíquica. É a tensão que nos empurra para frente, que nos faz crescer e nos transformar. Sem conflito, a gente simplesmente fica parado no mesmo lugar. Tudo isso nos leva, finalmente, ao grande objetivo da psicologia de Jung. Se a gente tem essa estrutura toda e essa energia toda, para onde essa viagem está indo? A resposta é a jornada da individuação. Individuação. A palavra pode parecer complicada, mas a ideia é linda. É o processo que dura a vida toda de se tornar quem cada um realmente é. E não é sobre ser perfeito, viu?
É sobre ser inteiro. É sobre juntar o consciente e o inconsciente, aceitar todas as nossas partes e organizar tudo em torno daquele nosso centro maior, o self. Lembra do quebra-cabeça lá do começo? Pois é, a individuação é exatamente isso. É o processo de pouco a pouco encontrar e encaixar cada pecinha que forma a imagem completa de quem se é de verdade. Certo, então vamos fechar o mapa. Primeiro, a personalidade não é fixa, ela é dinâmica. Segundo, ela é formada pelo ego, pelo inconsciente pessoal e o coletivo. Terceiro, o self é o chefão que organiza tudo. Quarto, a energia para crescer vem dos nossos conflitos. E quinto, o grande objetivo da vida é a individuação, essa jornada para se tornar um ser humano mais completo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Essa jornada é contínua e é única para cada pessoa. Olhando para esse mapa, para essa casa interna, a pergunta que fica no ar é: qual parte, qual peça desse enorme quebra-cabeça parece estar pedindo para ser descoberta agora?